chamo Silvia Ramos e estamos aqui para falar um pouquinho sobre a Igreja Bênção para o Mundo, essa grande obra que o Senhor confiou nas mãos do pastor Elinei, da missionária Eliana, e gostaríamos de saber sobre essa promessa feita há muitos anos atrás e gostaria que vocês contassem um pouquinho para nós. Amém. Paz do Senhor, com alegria estamos aqui, contando das promessas do Senhor. Bom, em 1998, Deus começou a trabalhar a nossa vida, Nos conhecemos, em 1999 começamos a namorar, E o pastor Elinei, na época, um jovem, veio morar em Vacaria. E eu comecei a orar a Deus para ver o que o Senhor tinha na minha vida. Se Ele queria nos unir no casamento, ou se Ele viveria aqui em Vacaria sozinho e eu seguiria minha vida em Juí. E eu estava trabalhando uma tarde e eu lembro, e eu nesse dilema, meses, orando a Deus, sempre orando a Deus. E eu estava trabalhando no meu serviço, E no rádio a programação parou e o comunicador falou assim: para você que está orando a Deus, pedindo uma direção do Senhor, o Senhor manda te dizer: sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei, e lá eu farei de você uma bênção. Do nada a programação parou e ele falou isso. E aí seguiu a programação da rádio como se fosse um anúncio apenas. E aí eu entendi que o Senhor estava falando comigo, que era para mim tomar essa posição, e vir conhecer esta vacaria, Anunciando o caminho. Anunciando, exatamente. E no ano de 2000 nos casamos e vim a Vacaria morar na cidade da promessa, esperando ser esta bênção que o Senhor falou. E não só na programação da rádio, mas no decorrer da vida, o Senhor sempre confirmou a promessa. Alguém pode pensar, a programação da rádio foi uma coincidência. Quando a gente ora, não existe coincidência. A gente conhece a voz. A gente sabe que é o Senhor que está falando. E foi a nossa vida marcada assim, na oração, com a voz de Deus, experiência com Deus. Assim, a primeira promessa. Audível, Primeira promessa audível. Em 2000, vocês vieram para cá. Exato. O pastor Elinei veio antes. Sim. E casaram-se aqui? Casamos em Juí. Em Juí. Sim. E vieram para Vacaria. Sim. Tiveram as meninas. Sim. E as todo bênçãos, a Ana e a Sara, Exato. para quem não conhece. Todo o tempo Deus falando, irmã Silvia. Todo o tempo Deus falando, orientando como proceder. E foram agora 23 anos esse ano, sempre em oração, sempre pedindo direção de Deus para tudo. Então, eu sempre escuto a senhora falar que é anos de oração. Sim. Anos de oração. E às vezes a gente ora um pouco, desanima, faz tempo que eu oro, não acontece, a promessa não vem, mas a gente sabe que quando Deus promete, Ele cumpre, E essa obra que Deus confiou a vocês, que eu faço parte, que é uma bênção, que é a Igreja Missionária Bênção para o Mundo. E eu gostaria de saber, pastor Elinei, me conte como é que é pastorear essa igreja. Me conte. A paz do Senhor, a todos os irmãos que vão nos acompanhar. Pastorear é uma tarefa que nem sempre é tão fácil, Para a gente que tem convivido nesta jornada dia após dia, tentando de alguma forma apacentar um povo ao qual o Senhor nos tem confiado, A gente costuma dizer que todos os dias nós temos uma batalha para vencer. As lutas
elas se levantam e as lutas são sobrenaturais e a gente enfrenta isso no dia a dia. Mas eu costumo dizer que tudo aquilo ao qual o Senhor confia nas nossas mãos não é porque nós temos condições, é porque o Senhor nos escolheu e a condição vem da parte do Senhor. Então, por mais que muitas vezes a gente se sinta pequeno, a gente se sinta talvez sobrecarregado pelas adversidades, e eu falo de muitas adversidades espirituais, a gente também entende que o Deus que nos chamou é um Deus que nos capacita a qualquer circunstância, a qualquer situação. E nisso tudo tem uma gratificação, é gratificante nas nossas vidas, é poder viver a cada dia este sobrenatural de Deus, né? É poder presenciar a cada dia a mão de Deus sobre um ministério ao qual Ele é o pastor, né? E nós estamos simplesmente cuidando de um rebanho que não é nosso. Esse rebanho, ele é de Jesus, né? Pois afinal de contas foi Jesus quem conquistou na cruz um grande rebanho, e aí a gente fala de uma igreja invisível que pertence a Jesus. E dentro desta igreja invisível, Ele, por bondade, Ele nos presenteou com parte de toda essa igreja que Ele conquistou na cruz do Calvário, ao qual nós nos incumbimos de, na direção dEle, buscar fazer o melhor segundo a vontade dEle. Então é gratificante ver a mão do Senhor todos os dias sobre este rebanho, nos dando graça, nos ajudando e também ajudando a cada irmão que anda debaixo dessa proteção ministerial, sabe, chamada Ministério Bênção para o Mundo, né? Então a palavra se resume em gratificação, gratidão, né? Glória a Deus. Missionária Leandro, agora eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o nome da igreja. Como que surgiu o nome da igreja? Bom, já com essa promessa de bênção para o mundo, né? Mas os anos passaram, Deus nos aproximou de irmãos que também oravam por uma promessa. Oramos com eles 10 anos. Mas uma das irmãs, a irmã Ruth Correia, que eu amo demais, está com o Senhor já, ela sempre dizia assim, que a promessa na vida dela é que ela seria uma bênção para o mundo. Então todas as noites nós orávamos para que o Senhor fizesse dela uma bênção para o mundo, né? Porque a gente sempre pensava assim, irmã Silvia, que a gente é abençoado quando os outros são abençoados, sabe? Primeiro os outros, depois a gente vai ser abençoado. Sempre foi assim. Nós sempre na retaguarda, essa era a nossa visão. Não havia pretensão de estar à frente, entende? Então nós orávamos para que a irmã Ruth fosse uma bênção para o mundo. E os anos passaram, o Senhor mostrou, confirmou que recolheria um componente do grupo. Eu achei que era eu que ia partir. E passei mal, enfim, mas na verdade foi a irmã Ruth que partiu. E quando ela estava lá no hospital, já sem vida, nós fomos lá, tudo que a Bíblia nos ensina, como orar, para que Jesus devolvesse a vida. Fiz como Eliseu, deitei em cima, porque, como eu te disse, a promessa não era só minha. Ela fazia parte, ela orava com a gente, ela incentivava. Então, entramos eu e o esposo dela, o pastor Isaac, na época, né? Naquela salinha do hospital, e oramos a Deus, e me debrucei em cima dela, soprei. Olha, o que eu li na Bíblia que foi feito para que o Senhor devolvesse a vida, ressuscitasse. E o Senhor não. E interessante que ela disse assim uns dias antes: o dia que eu partir, vocês não orem para mim voltar, porque eu não vou voltar. Ela falou. E foi isso, né? Ela partiu, e enquanto nós estávamos ali chorando, o Senhor confirmou no coração o nome, bênção para o mundo. E o esposo dela ajoelhado, dizendo assim: e agora? Eu falei: o trigo precisa morrer para que produza. Agora nasce
a bênção para o mundo. E assim passou-se o tempo, sepultamos nossa amiga, uma mulher guerreira, uma mulher que me incentivou a ler a Bíblia. Aleluia. Leia, assim que você entenda, leia. E eu nunca mais parei de ler a Bíblia. E o tempo passou e surgiu, logo mais o pastor vai estar descrevendo, mas nós precisávamos de um nome para o ministério, né? E aí sugerimos um nome entre os irmãos e foi enviado os documentos para pedir o CNPJ sobre este nome, né? E bem na pandemia, tudo muito difícil naquela época. Ficou 45 dias os papéis tramitando Com esse nome que com tinha outro, sido escolhido. eu não vou citar outro Sim. nome, né? Uhum. Porque é um ministério que já existe, nós não sabíamos, né? Sim. Aí trancou, voltou, o contador contatou o pastor e disse, olha, já existe, não passou, né? E eu preciso de um nome rápido. Nós estávamos subindo um monte para oração quando ele avisou. E o pastor disse, olha, não passou, precisamos de um nome rápido, para que eu entre rápido com a documentação para que o CNPJ saia. Oramos aquela noite no monte, cheguei em casa e disse, Deus, mostra o nome. É só o Senhor para mostrar o nome. E aí, sonhei naquela noite. O Senhor me disse assim, eu já dei o nome, é bênção para o mundo. E vai demorar apenas dias para que saia o documento. Aí eu acordei, eu disse para o pastor, tenta, Igreja Missionária Bênção para o Mundo, porque eu sonhei que o nome era esse. Deus confirmando, irmã Silvia, desde o princípio, mas a gente fica, parece que esquece, não né? lembra. E realmente, em uma semana, né, pastor? Uma semana, o documento saiu, o nosso CNPJ, Deus aprovando o nome, Igreja Missionária Bênção para o Mundo. Deus. Tudo é no milagre, irmã Silvia, no sobrenatural de Deus. Amém. Esse ano a igreja está completando 3 anos. Glória a Deus. Né? De igreja missionária, Bênção para o Mundo. 3 anos que a gente passou por uma pandemia, né? Igreja fechada, lives, né? Muita gente foi alcançada por lives, né? Não só da nossa igreja, como do mundo todo, mas nada como comunhão, né, pastor? Então, como que o senhor viu a evolução da igreja Bênção para o Mundo? Nós que temos já outro tempo, né? Em Juí, eu quero que o senhor fale agora para nós. Conte para nós tudo isso, né? Da evolução da igreja. Conte, mesmo passando por essa pandemia, mesmo, né, com tantas coisas que aconteceu nesses 3 anos, mas ainda somos um bebê, né? A missionária sempre diz que nossa igreja é um bebê, Mas é um bebê. Mas é um bebê lindo. Amém, amém. A igreja, ela surgiu, ela nasceu primeiramente no coração de Deus, né? A gente tem consciência de que o projeto, ele nasceu no coração de Deus, e aí ele confiou a simples pessoas mortais, né? E a gente louva a Deus por nós ter sido escolhidos juntamente com esta igreja que o Senhor nos tem confiado e com os irmãos que são lá do início, ao qual nós começamos. E realmente a gente começou em um momento muito difícil, porque a igreja ela surgiu lá na nossa casa, em uma garagem que a gente tem. Isso aí foi lá no dia 15 de janeiro de 2020, que foi o dia que a gente tem como marco, onde uma igreja, irmãos, se reuniram lá para que juntos nós tomássemos uma posição em relação à obra, em relação ao projeto, né? Porque até então a gente tinha uma promessa, até então a gente tinha um sonho, né? Mas nesse dia, naquela noite, quando a igreja chegou lá em casa, muitos irmãos e
grande parte dos irmãos estão conosco no decorrer destes 3 anos. Alguns irmãos tomaram outros rumos, o Senhor conduziu para outros lugares, para outros ministérios. Graças a Deus eles estão fazendo a obra, né? Sim, sim. Porque afinal de contas o importante é que todos nós estejamos debaixo das mãos do Senhor fazendo a obra. E a gente se alegra nisso, mas a grande maioria está andando conosco no decorrer destes 3 anos. Mas surgiu ali naquela noite ali foi a noite ao qual a gente, junto com os irmãos, tomamos a posição: não, vamos começar esta obra aí, e Deus há de nos dar graça. O engraçado é que quando a gente começou o projeto, o Senhor abriu as portas deste templo ao qual nós estamos hoje, na Ramiro Barcelos, número 67, centro da cidade de Vacaria. E quando a gente veio para cá, que a gente fez o primeiro culto aqui, que foi no dia 30 de janeiro de 2020. No dia 15 de janeiro de 2020 nasceu o projeto lá. E no dia 30 a gente já estava neste templo ao qual nós estamos hoje. 15 dias depois. Exatamente. Glória E aí a a Deus. gente começou o culto e entrou a pandemia. E entrou a pandemia no auge do problema de pessoas morrendo, com muitas sanções em relação às reuniões, né? E aí a gente começa, e aí a gente é proibido pelos decretos de congregar como a Bíblia nos ensina, né? E aí cada um de nós tínhamos que ficar nas nossas casas. Então a gente começou com as lives. E aí as pessoas acompanhavam através da live, como foi com todas as igrejas em todos os lugares do mundo, né? E a gente trabalhou um período com as lives, todos os irmãos em casa acompanhando. Algumas vezes, algumas poucas reuniões de oração no monte, aí no lugar aberto, todo mundo se cuidando, e aí assim nasce o Ministério Bênção para o Mundo. E o que a gente pode dizer é que nesses 3 anos, até aqui o Senhor nos tem ajudado. Aleluia. Aleluia. Pastor Elinei, agora nos conte como surgiu a igreja em Juí, no meio da sua parentela, né? Nós já estávamos aqui com uma igreja andando e nasceu mais um bebê lá. Conte para nós, pastor. Verdade. Nesse mesmo ano de 2020, em consequência da pandemia e através das lives, né? Através das lives, os nossos parentes começaram a acompanhar da cidade de Juí. Então, na medida que eles acompanhavam o trabalho lá de Juí pelas lives, o Espírito Santo se moveu no meio deles, colocou no coração deles o desejo de eles também fazerem parte do Ministério Bênção para o Mundo aqui de Vacaria, né? E só que tinha distância, né? 340 quilômetros de distância, ao qual ficaria difícil eles estarem congregando conosco assim que a pandemia passasse, no caso, né? Tinha essa barreira da distância. Enquanto tínhamos as lives, eles acompanhavam pelas lives. Mas como a gente sempre fala, é necessário congregar. A Bíblia ensina que a gente precisa congregar. Nós somos pessoas que precisamos estar próximos, precisamos andar juntos, né? Até para nós partilhar das bênçãos. E aí então, lá no mesmo ano de 2020, 10 de novembro, eles se reuniram em um grupo inicial de célula, onde eles lá afirmavam e assentaram no seu coração que eles faziam parte da bênção. E aí eles começaram entre eles a estudar a palavra do Senhor, entre eles repartir a palavra do Senhor. E aí então a gente considera que nesta primeira reunião na casa do meu pai, onde ele trabalhava, neste primeiro dia que eles se reuniram e assentaram-se, a partir de agora nós vamos, além de acompanhar nas lives, nós vamos também nos reunir como uma igreja aqui. Então nesse dia nasce o projeto Bênção para o Mundo lá em Ijuí. E no decorrer do tempo também Deus foi abençoando. No primeiro instante, um irmão assentou no seu coração dizendo que ele era da bênção, o irmão Reni. E logo depois a família foi se aproximando, começaram os cultos nos lares, né? E a bênção foi crescendo ali entre a família. E lá no dia 10 de julho de 2021, houve a necessidade de nós arrumarmos um lugar mais específico para o Ministério Bênção para o Mundo. E aí a gente foi para o bairro Ludoil Winfrieds, onde a gente tinha um local, onde tinha já a placa com o nome do Ministério Bênção para o Mundo. E ali começou então, não mais a célula, mas uma
pequena igreja, um pequeno trabalho. E aí Deus foi trabalhando, né? Pessoas foram entrando como membros, a obra foi crescendo e Deus abençoando. E agora, recentemente, neste ano ao qual nós estamos, mês passado, em fevereiro, né? Houve a necessidade então da gente ter um novo tempo. E aí Deus abriu as portas de um tempo maior, um tempo tão grande quanto o qual nós estamos aqui. E a gente foi para lá, agora no final do mês passado, no mês de fevereiro, no último final de semana, a gente foi para um novo templo, que está agora no bairro São Paulo, lá em Ijuí, com melhor acomodação. Hoje uma igreja belíssima, o Senhor nos concedeu lá, com toda a estrutura de uma grande igreja, e foi mais uma porta que Deus abriu. E a partir de então, agora deste ano, também nós comemorando 3 anos, e lá dando mais um passo na obra, em um templo bem localizado, um templo muito bonito, com toda uma estrutura linda de igreja, e a gente diz que a obra está avançando. As notícias que a gente tem lá agora é que a obra está crescendo, tem pessoas que estão se achegando, o Espírito Santo está trabalhando. Eu acredito que logo, logo lá, uma grande obra o Senhor estará realizando, através da vida dos irmãos que estão lá, trabalhando na obra do Senhor. Amém, glória a Deus. Eu lembro que no começo eles vinham cear com nós, né? Sim. Eles vinham para a Santa Ceia e a gente ficava muito feliz de ter a igreja toda de Juí aqui. Daqui a pouco a gente vai para lá, né? Cidade, né? Que a gente não conhece, a gente viu que é um templo lindo. Sim. E que Deus vai, né, arrebanhar muitas almas lá. E um outro mistério, né, irmã Silvia, esse do templo, porque os membros procuravam e não conseguiam encontrar um lugar. Nós conversamos com o pastor, oramos, a igreja orou, e conversamos com o pastor Anaída, eu disse, nós vamos lá e nós vamos encontrar um lugar. Deus vai nos mostrar um lugar. E nós andamos a sexta-feira o dia todo procurando sala, entrava numa sala e onde nós entrávamos, os donos, nós orávamos pelos proprietários, as pessoas nas ruas chamavam nós para orar, sabe? Só que nada se adequava à nossa realidade, porque nós temos que ser prudentes como os cristãos que somos, cuidadosos, zelosos da obra, dar bom testemunho, né, irmã Silvia? E ligamos para a imobiliária e ela perguntou, mas para que é que vocês querem uma sala? O pastor ligou, eu quero abrir uma igreja. E ela disse, mas eu tenho uma igreja pronta. Aleluia. E aí, eu lembro, ele estacionou na sombra de uma árvore, um calor aquela sexta-feira. E ele disse assim, como assim uma igreja pronta? Eu vou te mandar as fotos. Quando ela mandou as fotos, a igreja mobiliada, cadeira estofada, ar-condicionado, som, toda aquela estrutura pronta que nós iríamos ter que fazer, né? Isso. Deus já estava fazendo para nós. Esse Deus, tempo todo de oração, sim, Deus estava preparando. Deus trabalhou. Nós oramos, irmã Silvia, e Deus trabalha. Amém. Esse ministério, ele existe pelo sobrenatural do Senhor. Enquanto nós oramos, não como alguém que não sabe em quem confia, mas como alguém que sabe exatamente em quem confiar, que é esse Deus, né, que nos tira da parentela, que nos conduz no deserto e que nos levará até a terra prometida, que é a nossa Canaã celestial. É esse o nosso Deus ao qual nós servimos, e agora estamos ali felizes porque os nossos irmãos ali estão congregando. Eles passavam calor, eles sofriam, e aí Deus preparou um lugar bem acomodado, porque é assim que Deus faz. Sim, passar. E estão ali e debaixo do nosso olhar, porque é assim, toda a ovelhinha que o Senhor nos apresenta, toda, nós estamos atentos, porque há um amor no coração por todas as ovelhinhas. Alguns chegam, são tratados, bem feridos e depois seguem, mas o amor sempre permanece. Amém, amém. A gente sabe que não é mera coincidência o nome da igreja ser Igreja Missionária
profissão é missionária, que a senhora ama missões. Então eu gostaria que você falasse sobre esse presente que Deus confiou a vocês, né, nesse ano, que foi essa obra missionária que a igreja está fazendo agora. Amém, né? Missões está no meu coração. Eu amo missão, eu amo o campo missionário e não é um lugar específico, eu amo o mundo, né? E o Senhor falou bênção para o mundo, né? Então surgiu uma viagem de volta de Juí, conversando com o pastor, nós temos que fazer missão, nós temos que ajudar algum missionário, porque se nós somos uma igreja missionária, nós temos que ajudar algum missionário. E assim o pastor entrou em contato com alguns missionários, né, pastor? Foi apresentado ao Senhor, né? Sim, a gente sempre dá uma sondada, né, para ver, né? A gente quer fazer, mas a gente também quer fazer uma parceria com alguém que realmente esteja fazendo, né? E o mais importante é que o Senhor nos dirija de forma que a gente vá abençoar alguém que vai empregar e que esteja fazendo a obra missionária. Então, conversando com alguns irmãos, surgiram os nomes, né? Conversando com um, com o outro a respeito do desejo, alguém falou assim: eu conheço fulano, eu conheço ciclano, faz um trabalho ali, faz um trabalho lá. E então a gente pegou as informações para aí sim nós fazermos esse trabalho, propor para a igreja, né? Porque a obra toda ela anda com a união da igreja, né? Então a gente propôs para a igreja toda aceitou o desafio, e aí então a gente começou essa obra de missões. Venezuela E com o pastor Bruno. Bruno. E Moçambique, projeto que eu amo, que se chama Abraçando Moçambique. amém. E uma promessa que o Senhor me fez, uma de tantas: eu farei de você mãe de nações. E conversando com o pastor Joaquim, nosso missionário lá em Moçambique, né? Eu digo nosso porque nós abraçamos mesmo, né? E ele me chama de mãe, eu quero falar com a mãe, né? E quando ele me chamou de mãe, o Senhor me fez lembrar dessa promessa de anos atrás. Mãe de nações. Mais uma promessa que se cumpre, e através de missões. E o Senhor sempre trabalhou, irmã Silvia, nas orações, revelando lugares e pessoas. No decorrer dessa jornada, sonhos, pessoas que eu não conheço ainda, mas que eu sei que irão ao campo, pessoas que vão ser apresentadas. Houve um muito específico, eu sonhei à noite com ele, eu não conhecia, e o Senhor falou que ele era um missionário, e o Senhor falou o campo também. O outro dia ele foi na nossa casa, trazido por irmãos. Vocês podiam orar por esse senhor. E quando eu vejo o moço que eu tinha sonhado, eu sonho, um missionário. E a coisa mais tremenda é que o Senhor falou com ele em espanhol. E o Senhor falou Paraguai, né? Ele foi para o Paraguai. Então, assim, eu amo missão, eu amo, e a igreja está despertando este amor também, porque como o pastor falou, o recurso, né, vem da igreja. Eu de mim não tenho, queria eu ter, para poder dividir com este mundo inteiro, onde estiver um missionário que precisa, né? Mas a igreja está entendendo esse chamado, porque a igreja reflete a liderança. É assim, né? Se eu amo, eles vão amar também. Se o pastor ama, eles vão amar. E assim estamos abraçando Moçambique e estendendo a mão à Venezuela. E também, pastor, através da rádio, fale para nós da rádio, o nome da rádio, da programação. Também Deus abriu uma porta lá através da igreja de Juí, né? Os irmãos de lá, inclusive está nesse momento também tocando a programação lá, Que é na segunda-feira. Neste mesmo momento os irmãos estão fazendo a obra lá através da rádio, uma porta que Deus abriu. E o mais engraçado nisso tudo, irmã Silvia, é que a rádio ISN da cidade de Juí,
onde nós temos como diretor o irmão Adriano Cruz e a irmã Keila. Ela também nasceu no mesmo período que nasceu a bênção. Ela nasceu na pandemia juntamente com a bênção. Comemoramos nós, o Ministério Bênção para o Mundo, e também a Rádio SN, do nosso irmão, do nosso amigo irmão Adriano, 3 anos de existência. E da mesma forma que a gente vê Deus abençoando o Ministério Bênção para o Mundo, a gente também vê uma provisão muito grande, uma bênção sobre a Rádio SN. O propósito é ganhar almas, né? O propósito de Deus é um só. Exato. É que nem a gente diz assim, Tanto para a igreja quanto para a rádio. o alvo é ganhar almas, é encher o céu. Precisamos ter o nome? Precisamos, mas o nosso alvo é colocar pessoas no céu. E ali na Rádio SN também, toda segunda-feira, das 20 horas até as 21h30, os irmãos estão anunciando a palavra. Irmão Marcos Cavaleiro, que está nos ajudando na obra em Juí, irmão Marlon, estão fazendo a obra através da rádio, onde são muitos países que ouvem. Cansados. E eles estão anunciando a palavra do Senhor, divulgando o Ministério Bênção para o mundo. E também é fazer missões, é alcançar vidas através da rádio, vidas que a gente não conhece, mas que estão ouvindo a palavra do Senhor através dos seus servos. Então, o Senhor tem aberto portas para a gente fazer missões e ganhar almas que a gente não vai ver, e talvez a gente não tenha o privilégio de ver. É que nem a gente comenta, eu disse isso para o pastor ali em Moçambique, talvez a gente não vá se conhecer na terra, mas lá no céu a gente vai saber que almas foram ganhas através da oferta de uma igreja, de irmãos, através do povo que se uniu para fazer missões. E a obra avança. Aqueles que nós não podemos alcançar com as nossas mãos, nós podemos orar, nós podemos contribuir, e elas serão alcançadas, porque é um propósito do Senhor alcançar almas. Amém, pastor, amém. E dentre tantos departamentos que a igreja tem, que eu gostaria que o senhor nos contasse, né, os departamentos, o sonho do meu coração em particular agora, né, é que a gente tem um departamento de missões, né, uma obra social, né, em busca de almas, e independente de placa, e que a gente vá para o mundo, né, o mundo começando com a nossa casa, começando com a nossa rua, começando com Vacaria, né, e se estendendo até o mundo, que é a promessa, né, da Igreja Bênção para o Mundo, que já está em outros países agora. E que o senhor estava falando da rádio, como o Senhor tem usado os irmãos e vocês quando vão para lá, né, que a gente escuta a rádio e participa, e o quanto tem pessoas sendo curadas através da rádio, libertas, salvas, né? Então é esse o propósito de Deus, que está tudo incluído, né, na missão que a igreja tem. O Senhor, Ele se utiliza desses instrumentos, dessas formas, né, para salvar. Amém. Né? Às vezes, uma rádio, para que o Senhor possa confirmar uma promessa, como no meu caso. Uma rádio, uma programação parada para uma palavra do Senhor. Amém. Amo muito a rádio também, é um sonho do nosso coração, uma rádio em Vacaria, e eu creio que está a caminho, né? Está a caminho. E são as maneiras que o Senhor se utiliza para salvar as almas, né? Para chegar, para se fazer ouvir, né? E esta programação, a Hora da Bênção, tem sido uma bênção nos lares das pessoas. Amém. E que a gente precisa, Exato. Né? Porque Vacaria a gente não tem ainda. Sim. Logo vamos ter. Amém. Mas a gente não tem uma programação, né, cristã o tempo todo. Verdade. Né? Então eu já morei em outro lugar que eu ficava o dia inteiro escutando a rádio local, que era cristã, né? Então não só se alimenta da palavra e de testemunhos, enfim, né, de tudo que vem de Deus. E o que eu gostaria, e toquei no assunto antes, pastor, era que o senhor falasse dos departamentos da igreja, falasse principalmente dos nossos jovens da igreja, né, entre outros departamentos que a igreja tem. A gente sempre costuma falar, por menor que a gente seja, por
mais pequeno que nós somos, e nós somos um povo pequeno, essa é a nossa realidade, né? Nós somos uma criança que está crescendo e que vai crescer muito, que vai dar muitos frutos. Amém. E sempre houve e sempre vai haver a necessidade dentro dos ministérios, dentro da igreja, e houve a necessidade dentro do Ministério Bênção para o Mundo, na medida em que vai que vai crescendo a necessidade da organização. E graças a Deus, o povo da bênção, o ministério é um ministério bem organizado. E no decorrer destes poucos anos ao qual nós temos, houve a necessidade de nós ir formando alguns departamentos e alguns deles que têm dado muito certo, que estão ativos nos dias de hoje. Nós temos o departamento de ensino, né? O departamento de ensino ele já nasceu desde os primeiros dias do ministério, e a gente já começou com o departamento de ensino, ao qual nós temos o presbítero irmão Cláudio, juntamente com a diaconisa, sua esposa irmã Vanderneia, que desde o início eles cuidam do departamento de ensino. Amém. E o departamento de ensino ele nunca parou. Então a gente tem a escola bíblica aí todos os domingos, a gente tem dentro do departamento de ensino, a gente tem a escola bíblica infantil para as crianças, o ministério infantil, né? Dentro desse departamento a gente tem o discipulado, a gente tem o costume, o hábito de discipular pessoas antes de cumprirem com a palavra, descendo as águas batismais. Então tudo que envolve o ensino está dentro desse departamento. Nós temos a EBO, fizemos já a primeira EBO agora, neste ano que passou. Já estamos para o próximo mês agendada a segunda EBO do Ministério Bênção para o Mundo. Então isso tudo cabe ao departamento de ensino. Também temos o departamento dos jovens, né? Os jovens a gente começou ano passado, devagar, mas agora recentemente aí nós temos o irmão Daniel, juntamente com a sua esposa, e mais os casais conselheiros que estão trabalhando, e aí floresceu a juventude. É um departamento que tem evoluído dia após dia, está crescendo. O último culto agora a gente praticamente encheu a igreja, bastante jovens, né? Então a gente tem esses departamentos que estão a mil, que estão bem ativos. Tem alguns outros departamentos que estão um pouco mais devagar, mas a gente também entende que existe um trabalhar de Deus, né? Cada departamento ele vai andando conforme a graça de Deus, conforme o nosso esforço, né? E um ministério que a gente tem no coração é o departamento de missões, né? E eu creio que o Senhor vai nos confiar esse departamento. Estamos sempre orando para que o Senhor abra a porta, para que o Senhor levante alguém para cuidar do departamento de missões, né? Temos muitos projetos em relação a missões. Temos aí já estudando para os próximos meses ou um prazo curto aí, criar uma organização missionária com um estatuto que seja internacional, né? Ao qual a gente consiga expandir o nome fora do Brasil. Mas isso tudo requer a graça de Deus, as portas se abrirem, né? Mas tem os projetos, a igreja não pode parar. E acredito que Deus vai nos dar um departamento de missões aí forte, ao qual a gente vai separar da igreja do Ministério Bênção para o Mundo. Meu desejo é separar o departamento de missões, uma coisa, a igreja outra, administrado pela igreja, é claro, sim, né? Sim. E eu tenho certeza que Deus vai fazer florescer esse projeto de uma forma extraordinária. Pastor e missionário, eu gostaria de saber de vocês agora qual é a visão da igreja. Amém. Eu sempre costumo dizer que as pessoas elas têm o costume de complicar as coisas, né? Quando eu olho para a igreja e para a obra do Senhor como uma coisa simples, às vezes a gente se detém há muito escrito, há muitas metas, quando eu vejo um evangelho muito simples. Então, assim, a visão que eu tenho em relação à igreja é o ID de Cristo. A visão da igreja nos dias atuais, e não nos atuais, desde os primórdios da igreja, a visão para a igreja, a ordem é única, é ganhar almas, é fazer a obra, é discipular vidas. A ordem que o Senhor deu é essa.
Tudo que foge disso é complicação humana, é complicação da nossa parte. Então a missão do ministério Bênção para o Mundo é o quê? É arrebanhar o povo para morar no céu. Amém. Como? Pregando a palavra e somente a palavra. Amém. Tanto é que os irmãos que têm andado conosco, os irmãos que nos conhecem, os irmãos que nos visitam, eles sabem que a palavra ela tem primazia no ministério. E a gente zela e a gente cuida para que a palavra seja pregada de forma correta, como tem que ser pregado. O ensinamento tem que ser de forma correta. E por isso o departamento de ensino é para que nós venhamos nos preparar para fazer a obra. Então, se resume o quê? Em cumprir a ordem do Senhor, que é ganhar almas. Como? Pregando a palavra que é do Senhor, né? Amém. Então, a visão é ganhar almas, cuidar das almas, ensinar as almas, condicioná-las a fazerem a obra. Porque assim, daqui a pouco nós partimos. Daqui a pouco o Senhor vem nos buscar, se o arrebatamento tardar. Mas nós precisamos deixar uma geração que seja sábia das palavras, que tenha conhecimento da Bíblia, que tenha o mesmo sentimento que a ordem de Cristo, que é ganhar almas. Então não adianta nós complicar, e nosso interesse não é complicar, a visão é ganhar almas, cuidar daqueles ao qual o Senhor nos tem dado, tentar arrebanhar alguns que o Senhor ainda vai colocar nas nossas mãos e passar a visão deles, que nós precisamos fazer missões, ganhando almas ao nosso redor, na nossa casa e além também das fronteiras que estão dividindo cidades, estados e países, né? Então se resume bem fácil: cumprir o ID de Cristo, sem complicação, Amém. sem muita dificuldade, porque a obra do Senhor é muito fácil. A gente faz com amor, a gente faz com dedicação e procura olhar para Cristo e se aproximar e ser um bom imitador de Cristo, né? É muito simples e nós não podemos complicar essa visão. E é amor, né? Também. Amor. Um coração missionário é amor. Não tem outra palavra, né? Deus é amor, é amor. E para finalizar, eu gostaria de saber da missionária. Eu já sei alguns, né? A senhora já revelou alguns. Mas qual é o seu maior sonho para a igreja? O maior sonho Para a igreja. Que eles sejam apaixonados por missão, apaixonados, e que eles possam se gastar, sabe, se doar por esta obra, sentir no coração o desejo de alcançar os povos mais distantes desta terra. Amém. Este é o meu sonho, uma igreja tocada por missão, uma igreja impulsionada a ir, porque a Bíblia fala ide por todo o mundo. Então é isso, que a igreja queira ir. Amém. Pastor. Glórias a Deus. O que eu sonho para este ministério é que o Senhor levante cada um que tem andado conosco de uma forma extraordinária. O meu sonho é que dentro deste ministério o Senhor levante grandes pregadores dentro da nação brasileira. Mas pastor, por que tu quer? O nosso alvo é ganhar almas. Para ganhar alma tem que ser pregada a palavra com ousadia e com autoridade. E o meu desejo é que o Senhor levante jovens dentro deste ministério, grandes pregadores da palavra, que sejam ousados e usados para alcançar vidas. Então o meu sonho é ver por todos os lugares desta nação brasileira pessoas daqui indo representar este ministério, pregando a palavra do Senhor como tem que ser pregada, né? Sem barganha, sem sensacionalismo. O meu desejo é que o Senhor levante aqui pessoas simples que amem ganhar almas e que aqui deste ministério voem para as regiões deste Brasil dizendo: eu represento o ministério Bênção para o Mundo, pregando a palavra do Senhor e ganhando almas. E não só isso, mas também além das nações brasileiras. Eu acredito que o Senhor vai levantar uma geração de pregadores. Eu talvez não sou e nem vou conseguir sair de dentro deste patamar de apacentar esse povo e pregar a palavra do Senhor, dizer assim: eu represento o ministério. Mas eu creio que vidas serão levantadas aqui
estarão proclamando o Evangelho e dizendo: eu represento o Ministério Bênção para o Mundo e estou ganhando almas para Cristo. Não precisa ser para o Ministério Bênção para o Mundo, mas que seja ganhar almas para Cristo. Aonde passar, ganhe almas para Cristo e que tenha alguém ali para cuidar. O meu sonho é esse, que Deus levante ensinadores, pregadores, pastores aí, uma geração que vá revolucionar esse tempo, que é difícil, né? Mas que o Senhor levante uma geração que venha impactar. Amém, amém. E vai levantar, que assim seja. Amém. Missionária e pastora Elenir. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Jesus dá para se resumir ao nosso tudo. Nós precisamos respirar Jesus. Jesus é aquele que te levanta de manhã cedo com saúde, te capacita no decorrer do dia a fazer alguma coisa para Ele, e no findar do dia Ele vai permitir que você tenha um sono tranquilo ao teu lado, dando um descanso para o teu corpo, porque amanhã nós precisamos respirar Jesus de novo e cumprir o ID de Cristo nas nossas vidas. Então Jesus, Ele é o ar que a gente respira. Jesus é o nosso exemplo de vida. Jesus é aquele que conquistou a minha vida na cruz do Calvário. Se não fosse Ele, eu não estaria aqui. Então Jesus é a primazia nas nossas vidas. É o meu noivo amado. É aquele que eu espero, eu aguardo encontrá-lo. E é a razão da minha vida, é a razão de suportar as dores desta vida, os vales. Ele é o meu prêmio, porque é quem eu espero ver quando chegar lá em cima. Ele é o meu alvo, Jesus é o meu alvo. E eu sempre digo, eu vou passar o que precisar passar aqui. Eu vou aguentar o que precisar aguentar aqui, porque eu quero ver a Jesus. Amém. A gente vê o brilho nos olhos de vocês, né? Quando falam de Jesus. Então esse é o amor, né, que Ele nos concede. Eu agradeço a todos que nos escutaram, e eu peço, pastor e missionário, que vocês façam uma oração para nós finalizar. Agradeço, missionário, por compartilhar a vida de vocês, o ministério de vocês, a história de vocês. Muito obrigada, pastor, né? Me perdoe pelas falhas, né? Mas a gente precisava saber um pouquinho mais da bênção, né? Tem tanta história, tem tanta coisa para Deus fazer ainda, né? Mas a gente precisava desse relato da igreja, né? Que está de aniversário de 3 anos agora. Então, muito obrigada, eu agradeço a Deus, né, de fazer parte desse ministério. Naquele dia 15, pastor, eu estava lá na garagem e a missionária disse: Silvia, Deus abriu uma igreja para você. E o Senhor abriu uma igreja para mim aqui, porque eu estava sem igreja em Vacaria. Então eu agradeço a Deus, eu agradeço o pastor, muito obrigada por tudo. Missionária, muito obrigada. Amém. Não faz parte de ser uma das que ajudou a fundar o ministério, pioneiro. Começamos juntos e vamos juntos até o arrebatamento. Amém. 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 Também meu agradecimento à irmã Silvia, que prontamente nos ajuda, aos meninos que estão aí nos ajudando, né? O Isaac, o Júnior, a Ana e a Iana, que está aqui do nosso lado. O que seria deste momento se não tivesse na nossa retaguarda pessoas que nos ajudassem, que são competentes para fazer isso? Eu tenho certeza que vai ficar maravilhoso. O trabalho não acaba aqui, depois tem todo o trabalho que eles vão fazer para corrigir aquilo que quem sabe a gente falhou, né? Então, é verdade. Deus seja louvado. Isso aí, amém. Então oramos, irmãos. Querido Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai, pelo teu cuidado, por este momento, pelos propósitos que o Senhor tem em relação a este momento, Senhor. Que o Senhor venha estender a tua poderosa mão sobre as nossas vidas, que o Senhor venha estender a mão sobre a vida de cada irmão que está trabalhando neste dia em prol da tua obra.
que a tua bênção, Senhor Deus, seja sobre todas as vidas, ó Senhor, que estarão ouvindo, Senhor Deus, neste momento ao qual nós estamos partilhando. Que a bênção do Senhor seja sobre as nossas vidas e sobre as vidas de tantos quantos o Senhor desejará alcançar através deste recurso nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Vem!